Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Professora, como a senhora está vendo as reviravoltas e mais reviravoltas na política brasileira, e especialmente na cultura? Nossa, Leila, é verdade. Está difícil, viu, de acompanhar o tsunami de ataques à cultura, às práticas democráticas, à imprensa, às universidades públicas. Bom, eu vou parar com esta lista por aqui, senão nós perdemos o programa de hoje. É realmente uma lista de todos os absurdos que nós estamos vivendo renderia uma interminável série. Mas aproveitando aí a sua pergunta, eu vou apresentar um projeto que está fazendo o mapeamento e o arquivamento dos principais acontecimentos, alguns dos principais acontecimentos políticos e sociais que aconteceram desde a posse do presidente Bolsonaro. E esse mapeamento, esse arquivamento é feito com as imagens que circulam diariamente no Instagram. Eu estou falando aqui do Calendário Dissidente. É um projeto da designer Didiana Prata, feito no programa de pós-graduação em design da FAUSP e que está em desenvolvimento no Centro de Inteligência Artificial do Inova USP. O Calendário Dissidente é um site, e esse site pode ser acessado no endereço calendariodissidente, tudo junto, .fal.usp.br. O site captura, indexa e publica todos os dias as 3 imagens mais populares, aquelas que foram mais curtidas e que foram cadastradas pelos usuários do Instagram como Design Ativista, Desenhos pela Democracia, Marielle Presente e Cólera Alegria. Essas hashtags são as hashtags que orientam o projeto como um todo. O site oferece ainda uma série de filtros temáticos como arte, racismo, homofobia, e combinando esses filtros temáticos com as palavras-chave, aquelas hashtags que eu mencionei há pouco, Desenhos pela Democracia, Design Ativista, etc., fazendo essa combinação, você compreende como esses acontecimentos foram lidos no calor da hora e ao longo do tempo na internet. Dessa forma, o Calendário Dissidente levanta questões que estão relacionadas ao arquivamento das imagens nas redes sociais, mas também levanta uma outra série de questões, porque ele assume que a participação online a nossa participação, é produtora de linguagem visual e que essa linguagem é constitutiva da memória gráfica brasileira contemporânea. Mas como o Calendário Dissidente é alimentado? Todo o processo de alimentação desse site é inteiramente automatizado e envolve recursos de inteligência artificial e aprendizagem de máquina no processo de classificação e arquivamento das imagens coletadas. Enquanto eu estou falando com você, Leila, com vocês, com todos os nossos ouvintes, eu estou navegando no site, no Calendário Dissidente, e ao navegar eu estou recordando e vendo que é possível construir novas memórias deste nosso presente aí tão conturbado, em convulsão e à beira aí, eu espero que isso não aconteça, à beira de um processo de combustão. Bom, meu tempo está acabando, eu fico por aqui e antes de me despedir eu recordo o endereço do site calendariodissidente.fal.usp.br. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje não poderia ser outro, senão o coronavírus.
Coronavírus, claro, lembra de imediato a questão do vírus digital, do vírus na internet, e toda uma narrativa que está muito presente no imaginário contemporâneo, que é exatamente esse da contaminação, né, da invasão de um organismo saudável por algum elemento estranho, ou às vezes até um elemento dentro do organismo que se torna hostil. Por exemplo, no caso do Wikileaks e outros whistleblowers, pode-se dizer que são técnicos altamente qualificados dentro do sistema informático global e se voltam contra o próprio sistema e, claro, vão a público denunciar as irregularidades, colocando até em dúvida, afinal, o que é um vírus e trazendo a espionagem para o mundo digital, mas também o movimento político e a cultura de resistência, de contestação e de crítica para a esfera das comunicações internacionais. O fato é que o coronavírus é também um exemplo e um caso muito estudado da infodemiologia. Para quem não estava a par, existe a infodemiologia, assim como a epidemiologia, que estuda as epidemias. A infodemiologia é um termo que foi criado por um pesquisador canadense, o Gunther Eisenbach, e ele já definiu a infodemiologia como uma nova área da pesquisa científica, que foca justamente a relação entre a internet e o conteúdo, muitas vezes criado pelos próprios viajantes da esfera digital, né, que contribuem com conteúdo produzido pelo próprio usuário sobre a saúde, questões ligadas à saúde, e a própria busca no Google, por exemplo, de informações sobre coronavírus já é um elemento também de pesquisa e busca de correlações, inclusive na informática da saúde, né? Já se usa muito Big Data, Analytics, né? Então realmente aí a análise da própria internet, dos dados da internet, das consultas, da distribuição geográfica do comportamento online em torno de várias doenças, de várias questões, gonorreia, sífilis, tuberculose, hepatite, em vários estudos já publicados, essa espécie de infoveillance, uma surveillance da informação, seria uma vigilância informática, uma infovigilância. Também recentemente, com o coronavírus, ficou evidente que com a expansão do risco por todo o mundo, tornam-se cada vez mais frequentes discussões que dizem respeito à interpretação, significado, né, seja de uma epidemia, de uma pandemia, seja das medidas protetivas. Ocorre uma hiperinflação de informação médica e de saúde, e a mídia novamente afetada, como tantos outros setores, por uma emergência que coloca em questão a própria essência da nossa capacidade de controlar a realidade por meio da ciência e da tecnologia. Professor, e como o Brasil é afetado? No Brasil há muito a fazer, porque a desinformação e a divulgação pela própria internet também de vírus ideológicos e fundamentalistas e outras variações, né, de posicionamentos que não são científicos nem tecnológicos, mas estão usando uma das mais incríveis inovações tecnológicas da história, que é a internet, exatamente para espalhar os vírus, que podem levar à morte também, às vezes, de indivíduos ou até de coletivos. Semana que vem voltamos comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, atualmente tramita na Câmara dos Deputados, em regime de urgência, um projeto de lei que, segundo críticos, vai interferir no direito de informar e ser informado. O que o projeto propõe exatamente e como ele pode afetar o exercício do jornalismo? O projeto, Márcia, é uma das ideias mais sem sentido que eu já tive a oportunidade de conhecer na vida. Porque ele diz que, a partir da sua aprovação, os meios de comunicação são obrigados a notificar potenciais ofensas, entre aspas,
a quem for objeto de uma matéria crítica ou de uma denúncia. Ou seja, supõe-se pelo projeto que o jornal ou a emissora de rádio e TV ou qualquer que seja o veículo jornalístico deve dizer às pessoas que são objeto de seu noticiário ou de seus artigos, de seus textos opinativos, que aquela específica matéria tem a potencialidade de ofender essa pessoa. E isso daria à pessoa que seria supostamente ofendida o direito de publicar junto com a matéria a sua versão dos fatos. O que permitiria, inclusive, uma espécie de censura prévia que é expressamente proibida pela Constituição. O objetivo do deputado Luiz Miranda é um pouco difícil de se entender qual seja. Provavelmente ele acha que políticos ou autoridades devem sempre ser informados sobre o que os veículos de comunicação vão publicar a seu respeito. E a partir daí, eles já querem apresentar sua defesa. O direito de resposta é uma instituição democrática, altamente meritória e que ajuda a colocar os veículos de comunicação dentro de uma estrutura mais compatível com os direitos de todas as pessoas na sociedade. Mas da maneira como esse direito de resposta já está regulamentado por lei, que está em vigor há menos de 5 anos, já é suficientemente uma garantia de que os direitos de pessoas supostamente ofendidas ou que se consideram ofendidas ou vítimas de algum tipo de informação distorcida resguardem os seus direitos e tenham o direito de resposta, de publicar a sua resposta no veículo que noticiou aquilo que ela considerou ofensivo. O projeto, do jeito que ele foi concebido, ele também confunde a atividade jornalística tanto com ativismo político quanto com fake news que são distribuídas aleatoriamente na internet, não, professor? Pois é, e aí a coisa fica mais absurda ainda, porque é evidente que os veículos jornalísticos, eles são conhecidos, têm sede, têm pessoas responsáveis por elas conhecidas publicamente, e é mais simples para quem se sente ofendido por esse veículo recorrer às instâncias da justiça para ver o seu direito reparado. No entanto, na internet, como nós sabemos, correm as mais variadas e múltiplas versões, ofensas, falsidades, e não se tem o mesmo tipo de facilidade para identificar quem é o responsável por aquelas informações, muitas vezes, que não são verdadeiras. Então, é mais uma dessas confusões que as redes sociais permitem que aconteçam. Enquanto as plataformas das redes sociais não forem tratadas com equidade como os veículos jornalísticos, vai ser muito difícil fazer essa separação. E o deputado Luiz Miranda não parece ter se dado conta de mais esse erro da sua inusitada e infeliz proposta. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Se as pessoas saíssem da inércia e praticassem mais atividade física, teríamos uma economia considerável no sistema de saúde. Uma pesquisa apresentou esse custo levando em consideração dados econômicos e populacionais de 144 países. Problemas de saúde causados pelo sedentarismo custaram ao mundo cerca de 67 bilhões de dólares, maior que o PIB de muitos países. Vamos ouvir mais detalhes sobre esse assunto? Olá, ouvintes. Um artigo muito interessante, publicado na revista Exame e tendo por base a revista The Lancet inglesa, aponta que os problemas de saúde causados pela falta de exercícios físicos diários, ou seja, o sedentarismo, as pessoas sedentárias, custaram ao mundo cerca de 67 bilhões de dólares em 2016. E que, segundo o artigo, é maior que o PIB de muitos países.
A metodologia utilizada relaciona o valor que foi somado entre 58 bilhões em despesa de saúde e 13 bilhões em perda de produtividade, ou seja, esses dois valores somados dão esse PIB maior do que muitos países. Esses dados são de 2016. Segundo o artigo, a pesquisa se baseou em dados econômicos e populacionais de 142 países, que representariam 93% da população mundial. As doenças crônicas como hipertensão, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2, câncer de mama e câncer de cólon foram as doenças usadas para a pesquisa, que são doenças relacionadas ao sedentarismo. Mas se, grifo meu, acrescentarmos a obesidade, esses números aumentariam exponencialmente, porque são doenças também relacionadas ao estilo de vida sedentário. Segundo o artigo, do custo total estima-se que aproximadamente 31 bilhões foram gastos com saúde pública, 12 bilhões em gastos no setor privado e 9 bilhões em gastos com médicos de família, um gasto direto. Em países pobres, em desenvolvimento como o Brasil, os custos nas contas públicas são maiores porque poucas pessoas têm acesso ao serviço de saúde privado. Por outro lado, há também muitos estudos que mostram que se a população tivesse um estilo de vida menos sedentário, a economia seria muito grande, da ordem de 70% a 80%, e esses recursos poderiam ser utilizados em outros setores que também beneficiariam a população. Tudo isso pela vida sedentária. Professor, como reverter essa situação? Como temos falado muito nessas colunas, devemos mudar nossos hábitos do dia a dia, onde a prática da atividade física deve ser incorporada. Há bastante iniciativas com programas organizados por instituições como o SESC e a própria USP, através do programa Envelhecimento Ativo. Por exemplo, o Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, o CPUSP, ou CP, faz um evento chamado Cartão Vermelho ao Sedentarismo, justamente incentivando as pessoas a saírem do sedentarismo e a ir à prática da atividade física regular. Mas as pessoas têm que se engajar, e isso é muito difícil, porque é uma decisão pessoal. Nós só nos preocupamos com o problema quando ele já está instalado. Nós não pensamos na prevenção. É isso que tem que mudar. Isso faz parte dessa mudança do dia a dia, dessa mudança de hábitos. Não tem que ficar correndo a vida inteira, não tem que estar suando, não tem que estar sentindo dor do exercício. Não. É uma prática diária, um caminhar, andar demais de ônibus, evitar o elevador e subir uma escada. Isso já se sai do grupo de risco. Repito, a mudança de hábito, como já temos falado muito nas nossas colunas, são coisas pontuais, coisas pequenas que fazemos no nosso dia a dia, mas que tem uma repercussão enorme, um impacto enorme na nossa saúde. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco, a matemática sempre foi muito temida na escola, mas de um tempo para cá ela vem sendo usada com muita maestria, mostrando um lado muito importante em várias áreas. Bom dia! Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Agora, no começo desse ano, de 2020, foi realizado a primeira oficina de matemática em indústria, exatamente uma reunião para discutir como que a matemática é chave para o desenvolvimento industrial, para as empresas, para os sistemas de previsão, em praticamente todos os níveis. É uma realidade que tem destacado, inclusive, o Brasil no cenário mundial, uma vez que o Brasil foi pioneiro, foi um dos países pioneiros a levantar esse debate de forma bastante intensa, né? O workshop, a oficina, foi realizada em fevereiro no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, no Rio de Janeiro, reuniu várias instituições, dentre elas o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, teve um apoio, são centros apoiados pela FAPESP, participaram pesquisadores da Petrobras, da Bayer, da Shell, da
da McKinsey, várias empresas participaram e os resultados foram sempre muito promissores e bastante interessantes. Se a gente for olhar como é que as coisas estão se dando, tem que lembrar que o Brasil, em 2014, um brasileiro, Arthur Ávila, que dá aula, inclusive, lá no INPA, ele ganhou a medalha Fields, que é uma espécie de Nobel da matemática, já que o prêmio Nobel não tem um prêmio voltado exclusivamente para a matemática. E o Arthur Ávila foi o primeiro brasileiro a ganhar essa medalha, que é uma honraria extremamente importante, abriu um caminho muito grande. Em 2018, pelos trabalhos matemáticos, da nossa matemática, pelos artigos científicos e por aquilo que ela alcançou, o Brasil já ingressou, faz parte de um grupo de elite da União Matemática Internacional, que é uma instituição que agrupa as instituições e os matemáticos, O Brasil já se coloca num nível semelhante às 10 nações mais avançadas na área. Aqui tem um pequeno destaque. Se a gente olhar para as tecnologias mais avançadas de hoje, em especial para a inteligência artificial, não há como pensar em trazer o Brasil para esse grupo mais seleto de países se as matemáticas, nas suas várias dimensões, não forem muito desenvolvidas. Há vários centros de excelência no Brasil, o INPA é um deles, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, lá em São Carlos. Professor, em qual área tem mais impacto o uso da matemática para seu desenvolvimento? O impacto ele se dá em várias áreas, na financeira, na saúde, têxtil, na aeronáutica, na área de energia, todos os níveis e em todas as dimensões. Sempre é interessante que a base desse trabalho, além dos altos especialistas, é que é preciso uma formação e uma ampliação, aquele medo que muita gente tem na matemática está começando a cair no país exatamente por trabalho muito intenso de valorização das matemáticas, da estatística, exatamente da maneira como as ciências de dados elas estão se fundindo nesse ciclo novo de tecnologia. Um dos suportes dessa atividade é a Olimpíada Brasileira da Matemática, que existe há muito tempo e que a cada ano tem revelado talentos de uma maneira muito forte. É uma fonte praticamente inesgotável de talentos, como disse para a gente um dos pesquisadores mais importantes brasileiros, que é o Marcelo Viana, que é diretor exatamente geral do INPA no Rio de Janeiro. Fica aí o recado para todo mundo, não tenham medo, pelo contrário, mergulhem nas matemáticas, que isso faz bem para vocês, faz bem para a economia e faz bem para o país. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.